Pai do Senhor, meus irmãos, a todos desse Brasil e todos aqueles que compreendem e também seguem a justiça do Espírito Santo na terra dos viventes. Bom, hoje venho trazer aí um ensino, bem cansado, cheguei de Porto Alegre, nem descansei, estou aqui novamente para fazer a obra de Deus. E eu preciso, falar sobre o assunto de uma forma delicada, de uma forma transparente, e como vocês vêem no título, não deve ser nada agradável escutar essas palavras que aqui saíram da minha boca. O sistema é mentiroso, ele é enganoso. Se os irmãos ouvirem algum barulho exterior, aqui estamos em reforma na igreja. Então o sistema ele mente para nós, né? Hoje nós estamos vivendo numa mentira, a mentira que assola a terra, a mentira que assola as almas, e não sei até quando vão mentir para nós, na verdade? Não sei até quando vão mentir para nós. Bom, eu estou dentro de um templo, feito por mãos humanas, onde Deus não habita neles, é claro, e eu queria dar like no vídeo. Estamos em computador, tá? Quando tem celular não precisa, tem 300 pessoas, faltam 260 likes. Falta muito like. Você que entra no vídeo já chega dando joinha quando eu tiver postado. E quem estiver aqui no computador, por favor, ajuda. Porque eu estou cansado e eu acho que eu mereço, pessoas me ajudarem para chamar a atenção desse povo. Não por dinheiro, mas sim por salvação. Estou cansado, não estou medindo esforço. Então não meça esforço, não. Dá o seu joinha no vídeo para que alcance mais almas. Para que eles venham ver, olha só, quanto mais joia que você dá, mais entra pessoas. Por quê? Porque o inscrito recomenda para ele também. Então não vamos pensar só em nós, é verdade? Bom, compartilha esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Eu vou tentar aqui dar um ensino a vocês, vou tentar, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou fazer de tudo, é claro. Vamos lá, vamos tirar aqui, a palavra de Deus está aqui comigo, a Bíblia Sagrada, e eu queria trazer a vocês essa questão. A questão o que fizeram, por que fizeram, chamam a igreja de casa de Deus. Por que chamam? Por que o sistema faz isso? Tem um pecado nisso aí, muito grave, muito grave. É um pecado você chamar a igreja de casa de Deus, Então é um pecado grave, tá? Que vocês vão aprender hoje, e é grave, estou dizendo grave, viu, meus irmãos? Não estou falando pecadinho, não. Estou falando que é um pecado grave de se chamar a igreja de casa de Deus, tá? Então, vou trazer para vocês por que o sistema mentiu para nós, por que essa porcaria desses pastores colocaram essa porcaria em cima dos altares e seduziram vocês que a igreja é a casa de Deus. Tem ministério, essa aqui é a casa de Deus, Então, vamos ver, de onde tiraram isso. Primeiramente, eu queria dizer a vocês que eu tenho que ter o começo da história, Então, estou muito cansado, igual eu falei para os irmãos, Acabei de chegar, nem dormi de viagem, já estou em cima do computador, dentro da igreja, nem fui para minha casa descansar. Mas vou tentar aí trazer para os irmãos aí uma palavra para vocês ficarem espertos, para que vocês não vão ser julgados no dia do juízo. Bom, vamos lá. Irmãos, nós estamos vendo uma palavra nesses últimos dias. Você olha templos feitos por mãos humanas, e onde esse templo que Deus falou a Paulo que não habitaria num templo feito por mãos humanas, mas sim eternas nos céus. Que se esse tabernáculo se desfizer, encontraremos outros. Então aqui tem duas exceções de templo, A Bíblia fala assim que Jesus defende o templo da oração, mas vamos ver o que aconteceu com o templo. Esse templo que Jesus defende, com os cambiadores que estavam vendendo na frente do templo, é o templo do Velho Testamento, Aquele que não sabe, aquele templo era o segundo templo, que estava sob o domínio de Herodes e que foi destruído pelo Tito Grande, Mas vamos ver o que aconteceu na história bíblica e vocês vão viajar um pouquinho comigo nessa hora. Meus irmãos, todos sabem da história que Deus pediu a Davi um lugar para descanso e para sua habitação. Davi, consequentemente,
estava muito atarefado em batalhas e deu a esse cargo a Salomão a fazer. Todos sabem da história, segundo a Crônicas, que Deus começou a falar com Salomão porque ele pede sabedoria a Deus, e Deus coloca sabedoria, então por si só coloca 1000 bois a sacrifício para que o Espírito do Senhor habitasse sobre ele com sabedoria, para que ele dirigisse o templo de uma Israel adúltera, o templo de uma Israel que estava passando por problemas financeiros. Israel estava totalmente detonada, o país estava em declínio, mas Deus levantou Salomão. E por que declínio? Porque Davi estava muito interessado em batalhar, e nas batalhas gastava muito. Então veio a história que realmente ele declina, o campo não estava muito tão fértil assim. Então Salomão ganha essa oportunidade para construir a casa do Altíssimo. Segundo a Bíblia Sagrada, está dizendo que ele sobe a montanha e os 1000 bois que ele tem, ele vai lá e oferece a Deus, como sacrifício vivo. Segundo a história, o primeiro templo começa e demora 7 anos para ser construído. São 7 anos que o templo é construído em 7 anos, ao ponto de oferecer milhares de ovinos, cabrinos, para o Senhor. Os grandes também sacrifícios, mais de 100.000, bovinos foram queimados no grande dia da festa que Deus colocara ali o seu templo. Os edificadores vieram de longe, edificando o templo, a Arca da Aliança, do Pacto e do Concerto estava lá. Então Deus disse e prometeu que todos que fossem sacrificar ele ouviria dos céus e sararia a sua terra. Então aquela casa, aquele templo, o templo da glória de Deus, foi chamado Casa de Deus. Casa de Deus, ok? Então, o templo de Deus. Então, lá o povo buscava a Deus, sacrificava para Deus. Passou-se o tempo, Salomão morre e começa com os reis deturpar a casa e o templo, ao ponto de alguns reis, como o rei Zacás, que pegou o grande trono da glória de Deus, tomou o altar de Deus, trocou por altares estranhos. Segundo a Bíblia Sagrada, ele pega um altar de Damasco, coloca dentro do templo e começa uma devassidão no templo de Deus. Já os sacerdotes não estavam mais puros como antigamente. Começou um declínio muito grande dentro daquele templo, onde Deus via sujeira no templo. E Deus levou a Ezequiel ver essas coisas também no limiar do templo, todos sabem disso. Então, realmente, Deus viu que o templo estava sendo defasado, o templo estava sendo escarnecido, e Ezequias também, ele começa a fazer portas, batentes de ouro no templo de Deus, mas também é aquele que tem medo de Senaqueribe invadir, e aí começa a jogar um consenso com o rei estranho, e Deus não tolera essas coisas. E outra vez, que ele se vangloria o que ele tinha no templo, que não era dele, era de Deus. Olha os meus ouros, a ponto dele, agora Deus dá para ele, pela sua misericórdia, 15 anos de vida. Igreja, e vários acontecimentos veio esse templo. Então Deus abominou o templo e colocou Jeremias, do templo de Esdras, para julgar, dar um pré-julgamento, dizendo que Babilônia ia invadir a cidade e ia destruir o templo de Deus e os muros fortificados de Jerusalém. Automaticamente, Jeremias começa a profetizar que viria cativo, o povo de Israel seria cativo a Babilônia, aonde ele foi escarnecido, chorava pela misericórdia, mas assim Deus o fez e colocou a sua justiça sobre Israel, ao ponto de ser tomado de cativo, onde nós vemos a história de Daniel e também de Mesaque, Sadraque e Abednego, e ali foram cativos a Babilônia juntamente com essa remessa. Os muros estavam quebrados, tudo destruído, e realmente Israel chorou porque perdeu o seu domínio. Passando o tempo, é claro, todos conhecem a história, que aquele templo, aqueles ouros do templo foram saqueados pelo rei Nabucodonosor, onde Deus o abateu, e depois veio Belsazar, que tomou e se prostituiu com taças do templo de Deus, e veio uma mão e escreveu na parede Mené, Tekel, Parsim, foi pesado deixar sem falta. Então, Deus condenou, e matou todos aqueles que abusaram das coisas santas, das coisas que eram santas, tomado de mãos impuras. Todos conhecem a história também, vemos mais à frente que o templo é destruído. Vai para o templo de Nabucodonosor, na Babilônia, e Deus ali coloca um ímpio, para resgatar o povo,
né? Ciro Persa, né? A Bíblia diz que o rei da Pérsia, o Ciro, vai lá e tira o povo da Babilônia e volta novamente para Israel, onde agora vão tentar Ciro Persa abrir e levantar o segundo templo, onde demorou apenas 500 anos. Com Salomão foi 7, com Ciro foi 500 anos. E ainda ele parou de construir porque teve uma manopla. Pessoas falavam que eles estavam fazendo o templo relaxadamente ou por interesse próprio e acabou ali padecendo realmente. Bom, passa o tempo, vai também o segundo templo ser destruído, né? E vemos a história que realmente Deus se cansou, porque Deus não podia mais habitar no templo no primeiro, tanto no segundo, porque não tinha mais a hierarquia da sua glória. Por isso que o Euquias viu o templo e achou a verdade que estava escondida dentro do templo de Deus. Então ele pôs à tona, ele disse, olha, vocês estão mentindo, não é isso que fala a verdade. Então, como nos dias de hoje, o pastor Júlio está chegando, mostrando a verdade para os pastores que mentiram dentro dos templos. Então esse jovem achou isso, o livro verdadeiro, onde muitos pastores estavam mentindo, falando que Deus agradava de uma coisa, sendo que era pecado. Então ele achou o livro e constituiu a lei novamente. Então, muitos estão falando que pode, e eu aqui hoje, com o livro da lei, estou dizendo que Deus não aprova, abomina. Então, hoje eu sou um Euquias dos dias de hoje. Então, o tempo vai passando, tá? O tempo vai passando e vemos que não tinha como Deus habitar em templos, tá? Não tinha como Deus habitar em templos. Então, acontece que Jesus ele vem como o verbo vivo, se faz carne e habita entre os homens e vem como luz no mundo e sol da terra para saborear uma terra sem gosto e para dar também luz aos que estavam cativos na escuridão. Jesus, então, traga sobre ele uma menção. A menção que aconteceu por alguns fatores no Velho Testamento, na vida de Sansão, de Gideão. O quê? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor habitava em alguns homens, como nesses homens Sansão. Mas agora Jesus, o Espírito Santo desce sobre Jesus. E o Espírito Santo repousa sobre os seus ombros. E por que sobre os seus ombros? Porque agora o Espírito Santo, ele dá a continuidade para que a obra de Deus seja manifesta. E por quê? Qual é o fator disso? É que Deus não quer mais habitar num templo de pedra. Deus agora quer habitar num templo de carne. Acabou-se. Então agora não se fala mais templo de carne, embora seja que Jesus no seu tempo havia sinagoga, onde ele mesmo apresentava, onde ele mesmo operava, onde mesmo falava. Ele operou dentro da sinagoga milagres, aquele homem da mão ressequida dentro da sinagoga. Então, vocês veem que realmente Jesus ficava ali, mas ele não gostava dali. Ele só pregava e ia embora. Estevão foi morto por as pessoas que dirigiam a sinagoga. E quem são esses? Os fariseus. Hoje, os religiosos. Então, o que eles gostam de ficar no templo. E eles amam muito o templo. Eles preservam a Torá, eles ficam limpando o banheiro, lixando a parede, fazendo de tudo que não convém. Necessidade é uma coisa, abrir mão da verdade para fazer coisas que não convém é outra coisa. Então, a pessoa prefere gastar 20 mil com uma parede do que gastar com os pobres. Então, hoje nós estamos em reforma aqui na sede, mas quanto tempo nós ficamos sem reforma? Muito tempo, mais de um ano e meio que a igreja aqui não mexe com reforma e só dando dinheiro aos pobres. E nosso cofre até chegou a quebrar de tanta oferta para os pobres. Embora seja Deus tenha seu tempo, te dá um tempo agradável, um lugar para que a sua habitação. Mas que lugar foi esse? O corpo. Então a igreja não pode ser chamada mais de templo de Deus. Deus não habita mais em tijolos. Deus não pode mais habitar em tijolos. O templo, esse lugar que nós chamamos de igreja, não pode ser chamado casa de Deus, porque agora o Espírito do Senhor habita dentro do homem e não em templo feito por mãos humanas. E por que é um pecado? Porque você está desmerecendo aquilo que o Espírito Santo escolheu. Ele escolheu habitar dentro do homem, não dentro de templos
feito por mãos humanas, porque Deus sabia que templos como esses se tornam religiosos, né? Os fariseus gostavam de ficar dentro do templo. Então Deus optou de forma oposta, ficar dentro do homem, para que conheça a sua voz. Ele mesmo diz: as minhas ovelhas vão conhecer minha voz porque vão ser convencidas por ela. Porque o Espírito Santo veio para convencer. Então, todo homem carrega dentro dele o Espírito da verdade. Então, ele habita dentro do homem. Por isso que hoje nós somos chamados da igreja. E a igreja é a casa de Deus? Não. A igreja é o corpo de Cristo. É totalmente fora. Essa hipocrisia, essa mentira que falaram para vocês. Tá? Então, não tem base bíblica para isso. Quando fala a casa de Deus, desde 1 Coríntios, capítulo 29, 3, né, o amor à casa de Deus, para ter amor à casa de Deus, você não vê nenhum amor à casa de Deus no Novo Testamento. Você não vê isso. Você não vê Paulo falando, cuida das paredes, cuida disso. Ao contrário, ele abriu as igrejas para que desse continuidade, para que tivesse um quartel-general para fazer discípulos e para expandir a verdade em toda a Itália, Roma, mas não tem esse equilíbrio mais. Então, Deus não habita mais em 4 paredes de tijolos. E por que Deus não habita mais em 4 paredes de tijolo? Porque ele decretou isso a Pedro. Ele falou, Pedro, tá vendo? O Pedro falou, olha, mas que palácios lindos de pedras, né? Ele falava, quem sabe? E ele falou assim, ó, não ficará pedra sobre pedra que será derrubada. Então, aquele palácio que Pedro falou que era bonito, era de pedra. Aí, o palácio, que quando Pedro fala os edifícios, ele está falando aquele templo. Ele mencionou o segundo templo. Isso pode escutar aí, você vai ver. Que Pedro falou, olha só que sinagoga linda. Ele disse assim, mais ou menos, não pode dizer hoje. Olha que lindo. Aí, por que é de pedra? Porque Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que será derrubada. Então, por que Deus não quer mais operar lá? Porque agora, aquilo que nós chamávamos de pedra, Deus jogou agora Pedro ser a pedra. Ai, que forte. Aquele templo de pedra, Jesus falou assim, não, agora Pedro, tu és pedra. Até com sono eu fico dando glória a Deus. É muito forte. Então, trocou a pedra do templo pela pedra homem. Então, assim fez com que o teu Espírito Santo descesse sobre Pedro, aonde esse mesmo recebeu uma profecia. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Então, ele ficar em Jerusalém depois da ascensão de Cristo dos 40 dias e receber o Espírito Santo em Atos 2. E ali se tornaram pedras. Agora, por que se tornou tanto pedra do templo? Ele trocou a pedra do templo e colocou pedra no Pedro. Que legal, hein? Pedra do templo, pedra no Pedro. Pedra no templo, pedra no Pedro. Pedra no pedra, na pedra no Pedro, na pedra no Pedro. Essa foi forte, hein? Vamos lá. Pedra no Pedro, Pedro no pedra. Pedra no Pedro, Pedro no pedra, 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 Pedro, Pedro no pedra. Quem entendeu? Eu acho que eu tô com sono. Então a pedra, que era o templo, foi quebrado. E ele se tornou Pedro, pedra. Pedro virou pedra. E por que trocou o O com o A? Por que trocou o O com o A? Ninguém sabe? Ninguém sabe? É simples. É porque Pedro é masculino e pedra é masculino. E a igreja é a noiva, é masculina. É feminina, desculpa. Então, pedra. Vai chamar a noiva de Pedro? Não dá, né? Oxe, Jesus é masculino. Então, Pedro é Pedro. Pedra é pedra, feminino. Então, trocou o Pedro com o A. Pedro, tu será pedra. Ou seja, tu és agora a pedra, minha igreja. E sobre ti, entenderam? Sobre ti edificarei a minha menina dos meus olhos, a minha noiva, minha igreja. E tudo começa na cabeça, claro, né? O corpo não tinha, a igreja, Jesus não tinha corpo essa hora, ele só tinha cabeça, né? Então a cabeça de Jesus já estava formada, embora seja, ele não tinha corpo, porque o corpo era a igreja não existia. Então só tinha cabeça.
Então, o corpo recebeu esse translado para que todos se uniformemente colocassem um ao outro e vivesse uma igreja. Por quê? Por que a igreja ela é o corpo e não a cabeça? Porque é o seguinte, decapitaram João Batista, né? Decapitaram. Então, João Batista pregava o arrependimento. Então, a igreja estava sem cabeça. A igreja era o corpo de João Batista. Eita glória! É só esses ensinos só aqui, Bruno. Não tem, não. Não tem, não tem, não tem, não tem. Então, por que a igreja era o corpo de João Batista? Porque a igreja denunciava o pecado. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver como que tá aqui. Ai, meu Deus, é muito forte, é muito forte, é muito forte. Ai, que coisa tremenda. Então, a igreja, ela é realmente o corpo de João Batista. Por quê? Porque ele veio preparar o caminho, Cristo é a cabeça. Então, o corpo de João Batista, ele denunciava o pecado. Ele ia atrás da justiça, seus pés não iam atrás de sangue. Então, a igreja precisa voltar a ser um corpo de João Batista e cabeça de Cristo. Seria perfeita. Ia pensar como Cristo e agir como João Batista. Não ia se entregar a fábulas e nem reinado de homens, mas sim denunciar a verdade em todo o seu tempo. Olha, pessoas dizendo, nunca ouvi uma coisa dessa. Olha nos comentários, Pastor Júlio, que sabedoria. Aos outros. Nossa, tremendo. Que ponto de vista interessante. Olha, todo mundo. Nossa, que isso, pastor? Meu Deus, como Deus te usa. Nossa, a gente só aprende aqui. Olha todo mundo comentando. É porque, meus irmãos, a sabedoria de Deus, ela não vem para qualquer homem, ela vem para um homem que não vende ela. Estão vendendo a sabedoria que Deus está dando e Deus não quer mais entregar isso para ninguém. Então, não venda azeite, lembra das virgens? E de comprar os que vendem. Então, as pessoas estão vendendo a fé. Não pode vender a fé. Tem que usar a fé, o instrumento e os dons de graça, tá bom? Não pode se vender fé. Azeite não se vende. Igreja, vamos voltar. Então, vocês veem que no tempo passado, certamente que a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. Naquele tempo, gente, naquele tempo, está falando do templo antigo, que Deus estava pedindo. Lá fala, Senhor, eu amo a tua habitação, a tua casa, o teu lugar onde permanece a tua glória. A glória de Deus não permanece na igreja. Mas, pastor Júlio, como que acontece então? Como que você fala? Tem anjo aqui, Jesus está aqui. Igreja, presta bem atenção uma coisa. Quando Ageu profetizou, porque o primeiro templo, a Bíblia diz que a glória de Deus desceu e os sacerdotes levitas não conseguiram ficar em pé. Lembra disso? Quando ele foi destruído, Ageu profetizou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Mas quando ele dá essa profecia, ele está falando que a glória do Messias descerá sobre a igreja, essa casa. Ou seja, a única maneira que fala sobre Jesus descer no templo. Então, não é a casa de Deus, porque naquele tempo era um templo que Deus pediu para que a sua arca do pacto seja guardada, né? E que estava lá as 12 pedras do Jordão dentro da arca, onde parou o Jordão, para lembrar que Deus, né, deixou a sua graça e a sua misericórdia com o teu povo. Então aqui vocês analisam bem que o fato é que então tem vários versículos, aí você fala, pastor, mas isso é heresia que o senhor está falando. Como que é heresia? Todas as coisas da casa de Deus se falam no Velho Testamento. Agora Paulo fala que o tabernáculo do Velho Testamento foi abolido, e agora sois vós, tabernáculo de Deus, vivo dentre os homens. Então, agora o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Eita glória! E a Arca da Aliança agora é o sangue de Cristo. Não precisa mais de pedra no Jordão. E nem sumo sacerdote carregar, porque Jesus é o sumo sacerdote eterno, maior de que Melquisedeque. Quando eu estava alegre, agora estou com sono. Então, é isso. Mentiram para vocês.
e continuam mentindo. Aí fala, traga o teu dízimo à casa do tesouro. Peraí, e como fica uma questão dessa? Traga os seus dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Primeiro, vocês não podem basear no dízimo e nas ofertas naquele texto. Você tem que basear no texto de 2 Coríntios, capítulo 9, 7 e 8, onde Paulo diz, cada um contribua, não por tristeza, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Então, contribua, né, sentindo no teu coração. Então, é isso que eu já expliquei, tem um vídeo meu, se vocês quiserem ver, um vídeo sobre dízimo e oferta. Então, não tem esse negócio, vou levar para o templo. Hoje você pode, né, se você não consegue dizimar para uma igreja, porque o dízimo é do pobre, da órfã, da viúva, se você vê uma igreja que faz como a gente faz aqui, e ofertar na igreja, ok, mas se você pegar teu dízimo e ajudar um pobre, qual é a diferença? Nenhuma. É do Senhor o dízimo, não é do pastor Júlio, não é da igreja tirar de arrependimento. É por isso que essa igreja cresce, porque ela não visa dinheiro. Você está vendo? Eu estou aqui falando para vocês a verdade. Se eu quisesse dinheiro, eu ia falar, não, traga para cá o dízimo, porque a gente faz, a gente é correto. Eu não vou fazer isso. Eu não vou massagear a palavra para minha autodefesa. Eu não vou fazer isso. Então, quando dizem Tiago, que é para os órfãos e para a viúva, então é isso que a igreja que faz, por isso que a gente paga preço, por isso que a gente é odiado, por isso que a gente é perseguido. Por quê? Porque a igreja tira de arrependimento, ou se todo mundo dá cobertor no YouTube, se todo mundo faz as marmitas no YouTube e entrega, começou tudo aqui. Essa igreja fez as pessoas fazerem. Mas o que aconteceu? Muitos ladrões, cangulosos, entregou 2 cobertorzinhos e ficou, vamos pro projeto, e estão ganhando, comprando carro, estão fazendo de tudo com o dinheiro de vocês. Viu? Seus não vigilantes. Infelizmente. Eles falam, vamos fazer isso, vai ação social, vou comprar uma Marmitex, eu vou fazer isso, me ajuda aqui, manda conta. O cara entrega 5 cobertor, filma, e vocês acham que, ai, que glória. Toda segunda-feira a gente está no campo aqui. E a gente não filma toda segunda-feira. Cuidado, hein? Para onde vocês estão ofertando, tá? Vigia. Tem muito molecada canguloso, jovem canguloso, adultos e velhos cangulosos aqui fazendo esse tipo de comportamento. Usando o pobre para se enriquecer com injustiça em suas mãos. Então, essa casa, né, será chamada casa de oração. Tá. Quando Jesus ele falou esse versículo, falou essa frase, falou para os cambistas do templo. Jesus defendeu, porque ainda estava em terra. Jesus estava na terra. Jesus ainda habitava na terra, estava com seu corpo terreno na terra. Mas ele falou assim, ó, um dia, no terceiro dia, esse templo vai ser destruído e eu edificarei ele em 3 dias. Então ele falou, poxa, você vai quebrar toda essa igreja? Mas Jesus já estava com a visão lá na frente. Esse templo é esse corpo aqui. E no terceiro dia eu edificarei esse templo. Então, presta bem atenção. Igreja não é a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Tá? Então, por que Deus desce? Por que Deus opera? Né? Deus opera porque tem sinceridade entre a congregação dos santos. Paulo disse, não deixando como uns de congregar. Ele não falou de ir para a igreja. É muito forte. Ai, Jesus, eu quero assistir esse vídeo. Compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus. Fala no WhatsApp agora, já manda para o seu irmão. É muito forte isso. Mentira para nós. O sistema religioso é mentiroso. Eles não têm Bíblia, eles falam que são teólogos, mas eles não têm sabedoria que o pastor Júlio tem. Não tem. Aí a pessoa, vai ser vanglorioso. Não, eu estou falando a verdade. Está explícito o que Deus me deu. Então, ele não falou de ir para a igreja. Né? Ele não falou para a igreja. Mas, quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse, que o anjo estava na igreja da Ásia, uma igreja, porque, embora seja que todas as igrejas, 7 igrejas da Ásia, estavam na Turquia. Então, o que era? O que ele queria dizer? Que tinha um anjo anotando todos os comportamentos dos cristãos. Não que é uma igreja, é a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira, é a região onde Deus dominou o local. O povo que levava o cristianismo de Sardes, o povo que levava, então ele se colocou como a igreja. Então, a igreja somos nós.
Então, não é templos. Imagina assim, Deus é amor de Sardes. É a santidade de arrependimento de Laodiceia. Não é isso. A igreja, o povo que levava o cristianismo, era o povo. Nós somos a igreja. O povo de Filadélfia. Os irmãos de Laodiceia. Vocês estão tolerando coisa aí. Ele não falou a placa, o tabernáculo feito por mãos humanas, que Deus não habita mais. Então, igreja, o que vocês têm que entender? Que agora a casa de Deus é dentro de vocês. Vocês vão falar, quem fala eu vou à casa de Deus é porque não reconheceu ainda que é uma casa, que é um templo de Deus. As pessoas estão totalmente fora do que é verdadeiro e do que é correto. Então, o que somos? Somos uma igreja móvel, que anda, que chora, que geme, morre pelo amor de Cristo e testemunho de Jeová. Agora, ladrões, né? Ladrões e ladrões, né? Que vão para a casa de Deus, porque casa de Deus, isso assusta a pessoa. Nossa, aqui é a casa de Deus. Devocional. Tem que ter respeito e ordem e decência no culto. Então, logicamente que você, dentro daquele templo feito de tijolo, você vai entrar com ordem e decência, porque tem um culto ali dentro. Mas e quando eu sair daqui de aluguel, que a gente paga aluguel? Se Deus um dia nos der isso aqui, eu não sei. Se der, se não der, se fechar também para mim, ó. Se amanhã eu chegar aqui, o templo é lindo. Melhor templo, mais bonito de BH. Se isso aqui amanhã entrar em declínio financeiro, eu chego aqui e falo, irmãos, estou fechando. Eu não estou nem aí, meus irmãos. Eu sou a igreja. Quem não pode parar sou eu. Reino dos céus. Se falar assim amanhã, pastor Júlio, amanhã eu falo, irmãos, fechamos o sede, tá? Aí sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Vocês querem saber? Fala o quê? Vamos ver. Se eu falar, vamos lá, vamos ver. Fala o quê? Todo mundo falar, eu vou responder. Se eu chegar no YouTube e falar que isso aqui fechou. Sabe o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4. Os pastores que saiu vão falar assim, tá vendo? Não é de Deus. A obra caindo. A obra foi isso. Tá vendo o pastor Júlio? Deus desmascarou ele. E eu lá fazendo a obra, sem igreja de templo. Porque eles visam esses tijolos. Eles não visam quem é o caráter da pessoa. Eu continuo mesmo. Só não consegui pagar. Eu sou a igreja. Mas eles, não, a obra caiu, é de Deus, Deus está ferindo o pastor Jânio. Enquanto eles estão falando, eu vou estar lá ganhando almas, eu e minha família nas casas. Ou não vai acontecer isso? Porque eles visam, os fariseus, eles acusadores, e eles visam tijolos. Eles não visam caráter do pastor. Por isso que muitos aí no YouTube me criticam, inventam vídeos contra eu, porque eles não olham o meu caráter, eles não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem. Aí eles ficam inveja por causa da igrejona que eu tenho, do ministério que eu tenho. Aí eles ficam com inveja. Não, o ministério está crescendo. Olha Porto Alegre, olha que linda aquela sede BH. Então eles não olham assim, olha o pastor Júlio sofrendo com as famílias, sem dormir. Eles não olham o caráter pessoal. Então, o que nós temos que entender? Que quando eu estiver em pecado, Jesus não vai mais visitar a gente. Assim aconteceu com Josué. Josué perdendo a batalha, ele olhou e disse, estou perdendo, e por quê? Porque tem pecado no meio de vocês. Tem pecado no meio da igreja. E deve ser tirado. E qual que era? Acã tinha roubado os 200 ciclos de ouro. Então, igreja somos nós. Casa de Deus somos nós. Templo de tijolo é templo de tijolo. Se eu sair daqui amanhã, pode abrir uma boate aqui dentro. As prostitutas não vão falar assim, o que era aqui para me trabalhar e transar aqui dentro? Aí era uma igreja. Não, eu não vou fazer sexo aqui dentro. É que isso, não vão, quer nem saber.
vai continuar sendo um lugar de alugar. Então, infelizmente, vocês erraram. Mais um desmascarando a mentira do sistema. E eu digo a vocês, parem de idolatrar a parede, porque parede é igual Nossa Senhora de Aparecida, tijolo, Deus de tijolo, sem visão. Vai estudar a Bíblia, vai pedir discernimento a Deus, para ver o que a Bíblia menciona sobre essas coisas, tá bom? Então, isso é um pecado grave. Casa de Deus não é casa de tijolo. Casa de Deus é você, que deve ser santo, tá bom? Mas lembrando bem, que se a gente se reunir num lugar de culto e não tiver santidade, Jesus não habita. Não habita, não opera, não fala, não faz. Amém? Então, que Deus abençoe vocês. Quem gostou do ensino, diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Que o Espírito Santo abençoe vocês de uma forma gloriosa, né? E espero que Deus abençoe de uma forma poderosa. Tá bom? Vim aqui, já dei pão e água para vocês. Estou muito cansado. E eu até pedindo, né, para os irmãos falar em templo. Até lembrei aqui, a gente está em construção aqui desse templo, onde as almas vêm. Para mim, tanto faz, tanto fez também, isso não vai importar. Que adianta o templo é bonito e não ter o Espírito Santo, não é verdade? Então, pedir ajuda de vocês, continuo ajudando a sede, na descrição da conta do vídeo aqui embaixo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar vocês também. Tá ok? Lembrando que a última reforma que eu vou fazer, né, que eu falei para os irmãos, eu nunca fiz reforma aqui, na verdade, só coloquei as coisas, para a gente assistir um culto ao vivo melhor, de alta performance. O forro já foi colocado, porta de vidro, e agora, para Deus operar, para a gente ficar mais livre para o culto, câmeras exclusivas, 4K, que vai para você assistir o culto, porque essa igreja é tão forte que milhares de pessoas sendo curadas e libertas através do canal. Tá bom? Grande abraço a vocês, tá? Fiquem na paz. Eu queria que vocês comentassem no vídeo. Desse o joinha no vídeo e comentasse para que o vídeo alcançasse mais pessoas. Comentar. Peço, em nome de Jesus, quero saber, até as 4 da tarde, 500 comentaram no mínimo. 500, estão em 900. Estou dizendo 400 sem comentar. Falar, Jesus, muito lindo o ensino. Compartilha para os WhatsApp da vida. Muito obrigado pela sua participação. Eu não vou continuar, estou com 37 minutos aqui. Eu estou muito cansado. Eu não dormi essa noite, estava em Porto Alegre. Estou cansadíssimo, não dormi nada. Acabei de chegar de viagem, vim para a igreja já, e eu estou cansado. Eu sei que eu não vou aguentar, mas eu tenho que ficar até a noite, porque à noite tem culto. Então eu tenho que estar aqui abrindo meus olhinhos. Olha como que o olho está cansado. Ó. Tentar abrir, ele não obedece mais. Tá bom? E eu tenho que ficar para o culto à noite. Amém? Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo tome vocês e cuidado de falar que coisas de tijolos é a casa de Deus. Se não deixar comentário, vou ficar muito triste. Então, muito forte a presença de Deus nesse lugar. Tá bom? Comentem. Dá um like, isso, 1000 likes já chegou lá. Paz, igreja. Deus abençoe. Fica na paz, foi um prazer revê-los de novo nesse ensino maravilhoso. Foi muito poderoso, hein? Paz e seja Jesus a todos.